Sejam bem-vindos, membros e inscritos do canal. Vamos continuar falando sobre Judas, né? Dessa vez, pegando aqui a parte 7 da nossa folha, né? Do nosso arquivo. E passando pela 8ª parte. Tem muita coisa aqui na parte 7 que a gente precisa ver com mais calma. E, na verdade, eu quero tentar fazer um vídeo um pouco mais curto, né? Para que vocês pensem sobre o que a gente vai falar. Tem muita coisa para falar, na verdade. Tem uma nota aqui, nota 5. Vamos ver até onde a gente vai hoje. Bom, já curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos ler o texto e acompanhar o desenvolvimento do pensamento de Judas sobre os falsos profetas. Esse é o 6º vídeo, tem muita coisa para assistir se você está chegando agora. Não deixe de assistir e vamos, né, continuar aqui. Tem uma lista, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. No texto não tem a lista. Eu coloquei a lista para ficar mais fácil para a gente entender. O texto começa aqui atrás, onde tem uma outra sequência que Judas coloca, né? Na hora de escrever ele não coloca as letrinhas aqui, mas eu coloquei para facilitar o entendimento. E agora a gente tem mais uma lista aqui. Ele está classificando, né, os falsos profetas. Esta é a questão. Então aqui a gente leu que o caminho que eles seguiram, a escolha que eles tomaram, né? Eles seguiram o caminho de Caim, eles foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, falamos sobre isso no vídeo anterior, e eles pereceram na contradição de Coré, que aconteceu lá no deserto, que nós falamos no vídeo passado. E aí o Judas não para, né? Ele continua. Agora ele vai definir o tamanho do estrago que um falso profeta causa dentro do corpo de Cristo, causa dentro da igreja, né, nesse caso aqui. Ele vai colocar mais uma lista aqui, ó. Estes são manchas em vossas festas de amor, já vamos entender isso aqui. Na verdade aqui deveria estar em itálico, né? Deixa eu botar aqui itálico, porque depois vocês vão querer baixar o arquivo, né? Tem que estar em itálico. Os membros do canal podem baixar o arquivo em PDF assim que a série terminar, tá bom? Porque até lá eu vou fazendo os acertos que tem que fazer, vai ficar melhor, né? Então, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Então, veja os termos importantes que Judas usa, né? Sobre os falsos profetas, tá? Eles, além disso tudo, eles são nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outra. Eles não têm direção, né? São nuvens vazias, é isso que ele está falando aqui. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. São ondas impetuosas do mar, que escumam e as suas mesmas abominações. São estrelas errantes, olha que o termo agora mais pesado, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Então veja que Judas não poupa aqui termos tecnicamente calvinistas, né? Eternamente reservado. Quando ele fala eternamente, ele não está falando que daqui para sempre, não. Isso é perpétuo. Daqui para sempre é perpétuo. Eternamente é do todo do tempo. Desde o início até o fim já está reservado esse lugarzinho aí para os falsos profetas, né? O ponto 8... a gente vai ler de uma vez, porque eu vou passar por ele também. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. E aí a gente vai entrar numa polêmica maior ainda, que trata do livro de Enoque, né? E a gente vai ler um pouco desse livro e entender se Enoque escreveu isso aqui mesmo, ou se pegaram isso aqui e escreveram Enoque posteriormente. Vamos ver mais um pouco disso aí no final do vídeo. Acho que no final desse vídeo a gente trata disso, tá bom? Então, o início. O que são os falsos profetas? Eles são manchas em vossas festas de amor. Então, há um probleminha de tradução, não probleminha, né? É que o termo para Judas era muito fácil e para a gente não é. Então, a gente precisa dar uma olhada nessa nota aqui, ó, nota 5. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o tanto de notas que tem, né? Caramba, trabalho, né? Manchas em vossas festas de amor. Eu trouxe um comentário da Bíblia de Estudo NVI e da Bíblia de Estudo de Genebra, que vai dar para a gente entender o total. Tá? Judas 12 certamente deve ser interpretado no sentido de festas de fraternidade. Eu não sei por que aquela tradução colocou festas de amor, né?
Mas assim, talvez o termo festa de amor pra gente hoje é diferente do significado deles. Então, por isso que a tradução quis seguir o padrão, né, o que está escrito, mas para a gente hoje é um pouco mais difícil de entender. Mas essa tradução, essa nota aqui da NVI pode ajudar bastante. Festas de fraternidade. E essa bem provavelmente é a intenção aqui. E também, segundo Pedro 2,13, também fala dessa festa, tá? Esses falsos mestres parecem ter se envolvido nas festas sagradas do amor fraternal. Lembra que eu falei em um dos vídeos que eles se infiltravam como cristãos? Né? Lembra? Então, naquelas festas a festa fraternal, eu imagino que seja uma festa onde todo mundo janta junto, come junto, né? Conversa, ou ora, ou sei. Tipo o que acontece na nossa igreja de vez em quando, né? Eu imagino que seja isso. Todo mundo compartilha aquele momento e tudo mais. Tem igrejas que fazem isso na ceia, por exemplo. Eu vi uma igreja que a ceia era uma festa fraternal, tá? Então isso acontecia neste momento. Eles invadiam essas festas e já iam ali contaminando os membros, né? Ensinando coisas diferentes, convidando eles para ir para suas reuniões particulares que tinha também naquela época. Como nós lemos as notas aqui todas, ficou bem claro isso no início, né? Então ele fala que esses falsos mestres parecem ter se envolvido nas festas de amor fraternal que, na igreja primitiva, acompanhavam a ceia do Senhor. Tá vendo? Eu já vi um pastor, o pastor Chiquinho, mestre Chiquinho da Faculdade Unida, uma pessoa que me ensinou bastante. Na igreja dele, ou como ele fala, na seita dele, é assim que acontece a ceia. A ceia é um grande banquete, entende? Então, todo mundo é convidado para ir ali e comer com ele, relembrando o que Jesus diz. Então, ele faz assim, nós não fazemos assim, mas ele faz. E nesta ceia que havia lá na época de Judas, os falsos profetas invadiam. Parece que até mesmo introduziam a sua devassidão nessas observâncias sagradas. A gente dá para imaginar, né? Deixa eu pausar aqui rapidinho. Tem um carro de som passando aqui, deixa eu ver. Parou de passar. Vai tocar o som bem na frente da minha casa, sabe? Guarda aí. Vamos continuar então, já passou o carro de som. Então a nota é bem simples de entender, bem interessante até, né? E é bem real, se você for parar para perceber, faz todo sentido mesmo. E é isso que ele está falando, o Judas está criticando ali. Eles são manchas nas suas festas de amor. O que significa mancha? Imagina uma ceia onde o pão está estragado, né? Onde o vinho está estragado, está vencido, né? O suco de uva está salgado. Então, ter um falso profeta dentro da igreja é como ter uma mancha dentro de um lugar limpo, por exemplo, né? Ou como ter sujeira dentro de uma cozinha, ou na mesa onde vocês ceiam. É isso que o Judas está falando. A Bíblia de Genebra também traz uma nota interessante, ó. Embora os falsos mestres tivessem transformado as festas de fraternidade em ocasiões para a franca imoralidade, interessante aqui, já traz uma conclusão mais ampla, Judas também pode ter se preocupado com a influência deles nessas reuniões. Então, é importante se preocupar com a influência dos falsos profetas, tá, irmãos? E é isso que Judas está falando. É essa preocupação dele, né? Como o ensino ocorria nessas festas, havia oportunidade para os falsos profetas promoverem as suas ideias. Isso significa também que o apóstolo, o escritor, está falando que nós devemos dar nem espaço para esses caras, entende? Eles não têm que ter nem chance de falar. Foi descoberto que é um falso profeta, ele não tem nem chance de falar, ele tem que ficar ali quieto, né? Se ele quiser ficar ali quieto, ele não pode comentar, não pode falar nada, porque era justamente isso que estava acontecendo, estava desviando os irmãos da igreja que recebeu a carta. Entende? Então Judas fala corretamente, esses caras são manchas, eles são sujeira dentro das festas que vocês fazem, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Eles não eram domináveis, né? Não é o termo certo, mas eles não eram direcionados por ninguém, sabe? Eles queriam ser os mestres. E eles que se ensinavam, e fazia tudo errado, e sem temor nenhum,
como está aqui. Esse é o primeiro ponto apenas, né? Esse é o mais difícil, na verdade. O restante é bem simples. Eles são nuvens sem águas, levadas pelos ventos para de uma parte a outra. Pessoas inúteis, né, tecnicamente falando. Uma nuvem sem água, já que o autor falou da água, ele vai falar da utilidade da chuva, né, que é regar a plantação, dar água para a terra. Esses caras não tinham nada, eles eram vazios de conteúdo. Mas você viu que eles têm muito ensino? Então, esse ensino não é nada, é um ensino vazio, é um ensino morto. Então, mesmo tendo muito conteúdo, eles são como nuvens sem água, sabe? São levados de um lado para o outro e não ajudam em nada, né? Eles são como árvores murchas e infrutíferas, dando a mesma ideia da nuvem sem água aqui. 2 vezes mortas e desarraigadas, são árvores que nunca vão dar nada, nem o fruto para a igreja. São os falsos profetas. E realmente são assim mesmo. Você vê ministérios crescendo com falsos profetas e pensa, Devai, você está equivocado, né? Porque a igreja da Universal do Reino de Deus, ela cresceu muito, ela está em todo o mundo, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus é outra também com falso profeta, cresceu, e eu não sei se está no mundo todo, mas no Brasil todo está. Então como é que você fala que esses caras são árvores murchas e infrutíferas? Nós não estamos falando do fruto humano da coisa. Nós estamos falando do fruto espiritual, daquilo que Deus espera de nós, entende? Então, nuvens sem águas, nós estamos tratando daquilo que é o resultado do cristianismo, e não da manipulação em massa, não do engano, não do roubo, né? É por isso que esses caras, mesmo estando no mundo todo, podem ser considerados como árvores mortas. Eles não vão dar o fruto que Deus requer. Eles não vão dar o fruto que vai ajudar a igreja a crescer. Na verdade, esses caras estão sempre aqui, ó, apacentando-se a si mesmos, né? Que é o que acho que impressionante essa definição aqui, né? Eles estão fazendo isso aqui, apacentando-se a si mesmos, mesmo fazendo igrejas em outros lugares. Eles querem mesmo crescer para eles mesmos, né? Para a glória deles mesmos e não para Deus, não para o reino de Deus, tá, irmãos? Então é por isso que a gente pode falar que eles são também árvores murchas e infrutíferas. Eles são como ondas impetuosas. Eu acho que eu li impiedosas. Impetuosas, né? Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa sobre ondas impetuosas aqui. Não escrevi. Mas é porque a ideia é bem simples de entender. Eles são perigosos. Ondas impetuosas, elas destroem onde passam. Então você pode imaginar assim, eu esqueci o nome agora, né? Também, esqueci para variar. Imagina uma grande onda que destrói tudo, né? De vez em quando aqui no Espírito Santo a maré sobe e a maré invade os quiosques, invade casa e destrói, né? Os falsos mestres são como essas ondas. Eles só destroem. Quando eles crescem, na verdade, eles estão destruindo. E é isso que acontece. Olha os testemunhos aí de falsos profetas, de pessoas que caíram nas lábias dos falsos profetas. Eles receberam essas ondas impetuosas aqui, né? Que eu esqueci o nome do evento agora, né? Mas vocês sabem o que é. Eles são como estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, Judas está agora olhando para o céu, e olhando as estrelas no espaço e está pensando, essas estrelas, elas nunca vão estar em um lugar claro, sabe? Elas estão eternamente condenadas a viver no escuro do espaço, no lugar mais negro de toda a criação, né? E os falsos profetas também são assim. Eles são como essas estrelas errantes. Ele botou o termo errante aqui porque eles são desobedientes e tudo mais que a gente já leu aqui. Eles vão ficar condenados eternamente. A negrura das trevas aqui é o próprio inferno, tá, irmãos? Então é isso que ele está dizendo. Os falsos profetas são eternamente reservados para o inferno. Aí muita gente vai achar complicado, porque, Devai, mas então quer dizer que nenhum falso profeta vai ser salvo? Então, eu sei o que Judas está falando. O que Judas está falando eu sei. O que vai acontecer com eles eu não sei. Mas o que está escrito é isso, né? Isso é importante. Sola Escritura. Acho que é mais importante para a gente. Ó, Judas está alertando. São homens vazios, mas capazes de um estrago imenso. Tá vendo?
Isso é um chamado para termos mais cuidados com heresias e erros teológicos, pois geralmente eles servem para o propósito satânico e não humano. Então, há muito tempo no canal, muito tempo não, há uns meses atrás, a gente teve uma briga enorme por causa de erros teológicos, né? Onde eu falei que o erro teológico não pode ser sustentado na igreja. E a igreja de Cristo não pode sustentar erro teológico. E os irmãos se levantaram a favor da Assembleia de Deus, né? E por tudo mais, por causa dos erros que eles apoiam lá. O texto está dizendo, está nos informando que não pode ser apoiado, né? Um erro teológico é algo terrível, ele causa estrago, ele não pode ser tolerado na igreja. Ah, mas a pessoa não vai para o inferno. Não é questão disso, é questão de não poder ser apoiado, é questão de não poder ser ensinado, é isto. E quando a pessoa não quer fazer isto, a gente já percebe que alguma coisa já está errado com aquela pessoa, ou com aquela igreja, ou com aquela denominação. Então é importante a gente não apoiar erro teológico nenhum, tá? Nenhum. E o autor continua, né? A gente vai continuar com ele aqui. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, seus santos, né? Aqui entra a maior citação de uma possível obra de Enoque. Porém, a citação não é completa. Só isto aqui é citação de Enoque, tá? Só isto que Judas usou. Já o livro de Enoque é imenso, né? E ele só usou isso aqui. Os primeiros 5 capítulos de Enoque tratam de Deus e do juízo final. Está naquele livro que eu mostrei a vocês. Após isso, as doutrinas estranhas são inseridas, incluindo as citadas na nota 1, que nós lemos no devido tempo aqui. A nota 1 fala de um monte de erro teológico. Assim, não há provas de que o livro de Enoque que temos seja o mesmo citado por Judas. O motivo está na nota 4. Então, vamos dar uma olhada na nota 4 aqui. Cadê a nota 4? Nem lembro o que eu coloquei. As visões de Enoque. Olha o tamanho. Vamos até o final, né? Vamos até o final. O texto que temos em mãos narra coisas que aconteceram após Enoque ter sido transladado, mas não narram como coisas proféticas, narram como acontecimentos anteriormente conhecidos. O texto diz o seguinte, isso aqui é o capítulo 1, versículo 2 e 3, tá? De Enoque. Deixa eu ver, do volume 1. Do volume 1 mesmo, é o primeiro livro de Enoque, tá? O primeiro livro, ó. Dos eleitos eu falo, e sobre eles dou início às minhas alegorias. Então, alegorias. Talvez isso aqui mudasse muito a ideia do livro de Enoque. Tudo é alegoria. Isso talvez salvaria o livro de Enoque, tá, irmãos? Mas seria um livro muito alegórico. A gente teria que fazer as aplicações todas. É como se alguém fizesse um livro de profecia que só contém símbolos, entende? E aí você tem que desfazer todos os símbolos. E é mais ou menos isso, mas o versículo 2 do livro de Enoque, se fosse melhor interpretado, talvez salvaria o livro de Enoque. Ó. Dou início às minhas alegorias, né? Eis que o santo desce da sua morada. O Deus eterno caminha sobre a terra no alto do monte Sinai. Ele desce da sua posição, ele se mostra. E em seu imenso poder revela a sua glória do mais alto céu. Esse é o versículo 2. Tá? Aqui tem um ponto que é interessante. Porém, logo em seguida, é introduzido a ideia de que os anjos caídos aparecem como santos. Lá no versículo 3. E é aqui que começa a complicação. E todos os seres viventes são tomados pelo temor. Os guardiões tremem, possuídos de grande angústia e medo, até os confins da terra. Todos os seres são tomados pelo temor. O guardião, eu acho que eu fiz a citação errada aqui. Eu vou fazer a correção dessa citação. Não, peraí. Não, tá, a correção está aqui em cima, ó. Os anjos caídos aparecem como santos, são chamados de anjos guardiões. Tá. Então aqui os guardiões são os anjos caídos. É por isso que eu escrevi isso aqui. Às vezes eu tenho que entender o que eu mesmo escrevi, isso acontece. Mas os guardiões são em várias partes do texto colocados como pessoas santas que foram influenciadas pelas mulheres. E curiosamente, em outros pontos, mostram os anjos influenciando negativamente as mulheres. Então bate a coisa, sabe?
Por isso que é difícil achar que esse livro seja o livro que Judas leu, porque ele é muito controverso e ele tem muito ponto contra o cristianismo, tá? Isso é, eles construíram um mito a partir dos relatos, como fizeram com os evangelhos apócrifos. Eles pegaram os textos que Judas escreveu e aí eles montaram o livro de Enoque. Provavelmente foi isso que aconteceu. Não precisamos negar a existência de um texto de Enoque na época de Judas, porém, não é possível aceitar que o que temos em mãos seja o mesmo texto. Se levarmos em conta o contexto histórico e político dos apóstolos, perceberemos que seria pouco provável que eles colecionassem textos, né, que não tivessem na Torá, livro usado para explicar as doutrinas do Novo Testamento. Agora, olha que interessante, o mesmo aconteceu com o Zohar. O mesmo aconteceu com o livro Zohar, que tradicionalmente é dito ser escrito no século II. Dizem que o Zohar é a Bíblia da Cabala. Dizem que ele foi escrito no século II, mas que historicamente só apareceu no século XVI. Entende? Então, olha, um livro apareceu no século XVI e disseram que ele foi escrito no século II. Não é curioso isso? Não pode acontecer, né? É muito doido esse negócio. O pessoal acredita em tudo, né? Essa é a verdade. O livro também é influenciado pelo gnosticismo do século II. Essa é uma realidade, tá? Porém, bem mais recente que os demais. Então, é por isso que não dá para acreditar que o livro de Enoque que a gente tem na mão hoje seja o livro de Enoque que Judas leu, tá? Por causa desses probleminhas aqui. Quem nunca pesquisou não vai acreditar, talvez. Mas nós pesquisamos, nós lemos, nós entendemos os livros gnósticos e comparamos com o Zohar e comparamos com os apócrifos de Enoque. Eles trazem as mesmas doutrinas. O livro de Enoque mais diluído, mas traz. E o livro Zohar é descarado, ele é um livro gnóstico mesmo, tá? Só que eles dizem que é do século II, mas, curiosamente, ele apareceu no século XVI, né? Pertinho, né? Um lado ali do outro, acontece, estava guardado na gaveta. Então, irmãos, é isso. O que Judas está falando aqui é uma citação da tradição, né? Onde Enoque estaria profetizando a volta de Jesus para condenar e castigar eternamente os falsos profetas. No ponto 9, a gente vai ver sobre esse juízo. E aí a gente vai concluir com os conselhos e as considerações finais da carta. Meu Deus, que carta grande, né? Não dá para fazer mais 2 vídeos aqui. Eu tô achando que é pequeno, mas dá para fazer 2 vídeos aqui. Fique com Deus, espero que tenha ajudado. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com as heresias, cuidado com os erros teológicos. Tudo que vier, a gente tem que avaliar na Bíblia e não aceitar de primeira assim não. A gente está fazendo, estamos vendo na Bíblia e vamos continuar no próximo vídeo aqui no canal. Fique com Deus e até mais.